Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Se alguém puder entrar no Face e ver se está funcionando o som, para não ter o mesmo problema, né? Senão a gente tira aqui o microfone. Coisa boa, né? Tá, coisa boa. Tá, que bênção, que bênção. Irmãos, como eu falei com vocês, eu vou trazer particularmente, né, vou trazer uma série de mensagens sobre a mente em Cristo Jesus, ou a mente nas mãos de Deus. Então já falamos 2 vezes, já trouxemos 2 palavras anteriores sobre o Antigo Testamento. Domingo nós falamos sobre alguma coisa. E hoje a gente vai começar uma sequência sobre mente em Cristo Jesus, numa perspectiva de Paulo. O que Paulo fala? Paulo é o que mais fala sobre a questão da mente no Novo Testamento. Por isso eu quero convidar a vocês, eu vou ler aqui em Romanos capítulo 1, e eu vou ler o versículo 28. E eu vou ler algumas versões paralelas, tá ok? Eu vou ler algumas versões para nós vermos o que a Bíblia fala sobre a mente. Diz assim Romanos 1, 28, na Novo Testamento, linguagem de hoje. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Deus, entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos. Veja o que ele fala, o tradutor, ele fala, Deus entregou aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Eu vou ler agora a NVI, no mesmo capítulo, Romanos 1, 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Olha aí. Um fala maus pensamentos. O outro fala disposição mental reprovável. A nova versão transformadora. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil. Olha essa coisa interessante que ele fala. O próprio Deus entregou a um inútil modo de pensar. Então eles acharam que era inútil pensar sobre Deus, e Deus nos entrega uma forma inútil de pensar. A revista Almeida Atualizada diz assim, e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, muito parecido com a NVI. O que é uma mente correta? O título da mensagem é As Consequências de uma Mente Corrompida. Um título bem pesado, bem negativo, bem down. Mas a gente vai crescer aqui. O que é uma mente correta? Vejam vocês, Rossi, pelo menos, é claro que houve muita influência da minha mãe, eu sempre quis ser um homem muito inteligente. Sempre quis ser um homem muito inteligente. Uma das coisas que eu mais admiro é uma mente que é assim capaz de lembrar de muitas coisas e falar de muitos assuntos. Isso me admira. E minha mãe, a gente não tinha assim uma grande condição, mas minha mãe sempre foi uma mulher muito preocupada de nós termos em casa o melhor recurso possível para termos informação. Minha mãe, coitada, ela quase comprou a coleção do Barça. O cara foi lá, olhou, mas a gente conseguiu ter a coleção do Kuglarussi. Não sei se ele é muito, ele competia com o Barça, o Kuglarussi. Minha mãe comprava por uns fascículos por semana. Então, lá em casa, eu sempre cresci em meio livros, meio literatura. Eu sempre trabalhei, mas quando eu fui trabalhar num banco, fui funcionário de um banco, meu primeiro salário que eu recebi
Eu fui numa livraria evangélica e comprei meu primeiro livro de teologia sistemática que eu comprei com meu próprio dinheiro. Até hoje eu tenho ele. É o Luiz Berkoff, Teologia Sistemática de Luiz Berkoff. Na época eu não entendia escolas teológicas, hoje a gente entende, né? Ele é um teólogo holandês. E aí, então, a gente sempre foi. Mas o que é uma pessoa inteligente? É claro que eu vou falar um pouco numa perspectiva muito ocidental, né? Muito ocidental. No mundo ocidental, é sábio, é inteligente negar Deus. Se você quer chegar numa academia de intelectuais, você falou, não sou evangélico, creio na Bíblia, ele já, isso aí, já não serve não, você não é tão inteligente assim não. Não é tão capaz assim não. Não é tão formidável como diz não. A própria esquerda, o comunismo, né, o socialismo, ele é um sistema que ele vai honrar, laurear os críticos, os negativistas, principalmente os ateus. Eles adoram os ateus. A esquerda adora ateu. O socialismo adora ateu. Então vejam vocês que no mundo acadêmico, ser inteligente, a primeira coisa que tem que fazer eu não creio em Deus. Aí pronto, ser inteligente. Se você falou, crê em Deus, você já cai no mundo marginal deles. Eu fui pesquisar, pra vocês terem uma ideia, existe quase 100 clubes dos homens mais inteligentes do mundo. Alguns que só pode entrar lá no clube desse se você tiver um QI 190, você tem uma ideia. Se você não tiver um QI 190, não participa do grupo. Tem alguns que são 180, o mais antigo está na Inglaterra. Nos Estados Unidos também tem uns 6, 7 clubes dos homens só do QI 170, 180 e 190. Então, vejam vocês que o mundo ocidental preza muito pelo conhecimento. É claro que é bem verdade que quase nenhum grande nome que está laureado, que está na fileira dos prêmios Nobel do mundo, são evangélicos. Nós entendemos isso. Mas como é que Deus vê a mente? Como é que Deus enxerga o conhecimento? Como é que Deus avalia o conhecimento? De que maneira Deus mede um conhecimento de um para com o outro? De que forma Deus olha uma pessoa sábia? Quem é para Deus uma pessoa sábia? Quem é para Deus uma mente brilhante? Quem é para Deus uma mente fora de série? Essa é a pergunta que temos que fazer. Ainda que a gente queira conquistar o mundo das mentes magníficas do mundo, nós temos que conquistar a oposição de Deus sobre o que é ser uma mente capaz. É claro que existem aquelas pessoas que têm aquelas deficiências cognitivas no nosso meio, mas para Deus não importa o grau de QI que você possa construir. Talvez nunca sairá do nosso meio alguém que vai construir um computador quântico, né? Uma tecnologia. Talvez nunca vai sair do nosso meio alguém que vai criar um avião supersônico. Deve ter alguns ou outros por aí. Um avião mais rápido do mundo. O telefone mais potente do mundo. O computador mais capaz do mundo. E assim sucessivamente. O maior arquiteto do mundo. Os maiores arquitetos que estão em Dubai, construindo as maiores torres, edifícios do mundo. Mas o que é? Mas antes, para nós entendermos o que é uma mente perfeita para Deus, nós temos que entender o que não é uma mente perfeita para Deus.
E o livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16 até o versículo 32, Paulo ali ele fala várias vezes de conhecimento, entendimento, mente, sabedoria, conhecer. Paulo usa ali esses tipos de expressões nesse capítulo. Paulo usa diversas vezes nesse capítulo esta ideia. E aí Paulo ele chega e fala, olha, o conhecimento do homem hoje, Romanos capítulo 1, versículo 28, que nós acabamos de ler, o conhecimento hoje, Deus colocou o homem em uma situação desprezível. Que coisa! Então, a gente supervaloriza certas mentes, mas para Deus elas são desprezíveis. Por 3 motivos. Primeiro motivo, Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, versículo 18 e versículo 20. Eu vou ler aqui, ó. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Olha só que Paulo fala, que suprem a verdade pela injustiça. Suprem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, primeiro, seu eterno poder, segundo, sua natureza divina, terceiro, têm sido vistos claramente. Aí olha só que Paulo fala, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Não tem desculpa. Eu nunca ouvi falar de Deus. Não tem desculpa. Ah, mas eu não sabia que tu existia. Não tem desculpa. Porque Paulo vai explicar aqui. Então, uma mente corrompida, preste bem atenção, perverte a pessoa de Deus. Vou repetir. Uma mente corrompida perverte a natureza de Deus. Porque Paulo fala, olha, os atributos invisíveis de Deus. Primeira coisa que Paulo fala, os atributos. Que atributo? Os atributos de Deus são um conjunto das suas características ou qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com sua autorrevelação. São as qualidades de Deus que constituem as perfeições intrínsecas do ser. Citando Berkoff, por exemplo, os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicados do ser divino das Escrituras, o que são visivelmente exercidos por ele em suas obras de criação, providência e redenção. Então a primeira coisa que Paulo fala é que a mente corrompida perverte Deus. Todo mundo que perverte a pessoa de Deus é uma mente corrompida. Por mais brilhante que ela seja, por mais formidável que ela seja, por mais extraordinária que ela seja, por mais capaz que ela seja, ela é capaz de realizar e construir e resolver, e de compreender, e de entender, e de acumular, e de ter tudo isso. Se ela não conhece, não reverencia os atributos de Deus, tudo isso vai para o inferno. Tudo isso vai ser jogado por Deus no inferno. Tudo isso vai ser lançado para o inferno. Porque eles não estão lidando com qualquer pessoa, estão lidando com o maior conhecedor de todos, que é o próprio Deus. Como é que o homem ousa competir sua inteligência com Deus? Como é que o homem ousa competir e negar Deus pela sua própria soberba do conhecimento, veja que Deus entregou. Eles são tão soberbos que falar de Deus é algo assim, muito perigoso. Há atributos que revelam a essência de Deus. Por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência, autoexistência.
Há atributos que revelam o caráter de Deus: amor, justiça, bondade, graça. Deus não fez o que ele fez. Deus não pode ser o que ele diz poder realizar. E aí pervertem o poder de Deus. Deus não é capaz de fazer. Um dos grandes problemas é o mal. Eles adoram usar o mal para poder perverter Deus, para poder destituir Deus. E aí usam um filósofo grego: se Deus é tão poderoso, por que ele impediu o mal? Se Deus é tão bondoso, por que Deus ainda convive com o mal? E se Deus não é Deus, se Deus é um demônio? É isso que eles fazem. Na verdade, David Hume que vai chegar a essa conclusão, um filósofo ateísta, empirista inglês. Deus não fez o que ele fez. Deus não pode o que ele disse poder. Então Deus não é tão poderoso assim. Terceiro, a natureza divina. Temos coisas em Deus como ele, criamos Deus como ele e substituímos deuses a ele. Vejam então vocês que essa mente, ela está o quê? Toda mente que mais formidável que tem. E a gente temos que ficar, né, admirados. Mas quando ela entra no campo de Deus e nega Deus, coitado. Conhecer a Deus não é saber fatos sobre deles. A palavra de Deus diz que conhecer a Deus é intimidade, relacionamento. A palavra diz: conheçamos e prossigamos de conhecer a Deus. O céu declara a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Conhecer a Deus é se relacionar com Deus. E aí vem o ponto pesado. Quem não se relaciona com Deus não conhece Deus. E o que é relacionar-se com Deus? É incrível, mas não é bíblico. Eu aceitei Jesus como Salvador, mas não ora, não lê Bíblia, não faz adoração em casa, não tem um momento de buscar o Senhor. A primeira oração que a pessoa faz na vida dela é quando chega no culto. E a última oração que ela faz na vida dela durante a semana é a bênção apostólica. Acabou. Só lembra de Deus quando vem o carro de frente. Senhor Deus! Quando está no avião, Senhor Deus! Quando vem um homem armado, Senhor Deus! Aí Deus fala: quem é essa que está usando o meu nome em vão? Quem é esse que está usando o meu nome em vão? Não sei quem é ele. Mas eu sou dizimista. Eu vou na sua casa. Eu vou lá. Mas não tem uma comunhão com Deus. Irmãos, crente que não tem comunhão, não conhece Deus. Não conhece Deus. Sabe que Deus é poderoso, mas Deus não é poderoso para a minha vida. Sabe que Deus é santo, só não é santo para a minha vida. Sabe que Deus vai voltar, só não vai voltar para me buscar. Porque não tem. Então essa mente é reprovada. Segundo tipo de mente, eu tenho ainda 10 minutos para pregar. Mente corrompida não adora a Deus. Em primeiro lugar, mente corrompida não entende as coisas de Deus. Mente corrompida, vou repetir, mente corrompida não conhece a Deus. Mente corrompida não adora a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 22, 23, 21, 22, 23. Olha a nova linguagem de hoje. Ele sabe quem Deus é, mas não lhe dão glória que ele merece. E não lhe são agradecidos. Pelo contrário, olha aí, os seus pensamentos, pensamentos, se tornam tolos. E a sua mente vazia, de novo,
está coberta da escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus imortal, adoram ídolos, que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão, ou com dinheiro. Revista atualizada. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Olha só, veja que Paulo fala todo tempo de mente. Aqui está impregnado de mentalidade, raciocínio, conhecimento, pensamento. Obscureceu-lhe os corações insensatos, e com câncer por sábio tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus. Mudaram a glória de Deus, incorruptível e semelhança de imagem corruptível. NVI, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, que nem lhe renderam graça, pelo contrário, seus pensamentos tornaram fúteis. Fúteis. E o coração insensato deles se obscureceu. Coração que pensamento. Embora eles afirmem serem sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus. Trocaram a glória de Deus. Irmãos, conhecimento obscuro é um conhecimento que troca a glória de Deus por outras coisas que não é glória de Deus. Isso é conhecimento obscuro, mente obscura. E Deus entregou as pessoas tudinho. Trocaram a glória de Deus. A palavra glória acontece 395 vezes na Bíblia. Toda a Bíblia. Existem 2 palavras no hebraico e no grego que falam sobre glória. Que é kabó, ou kavod, e doxa. Tantas 2 falam de glória. E o que fizeram? Desonrar a glória de Deus é gerar pecado em nós. Desonrar a glória de Deus é perverter a verdade de Deus. Desonrar a glória de Deus é deteriorar nossos corpos. Ó, Romanos 24. Por isso Deus entregou a impureza sexual ao desejo de coração deles, para desonrar o corpo entre si. Promiscuidade é porque trocaram a glória de Deus. Promiscuidade é porque trocou a glória do Senhor. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Perverter a verdade de Deus. Perverter os seus corpos. Por causa disso, entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram sua relação sexual natural por outra contrária. Aí olha só, a glória de Deus é para ser adorada. A glória de Deus é para ser honrada. A glória de Deus é para ser buscada. A glória de Deus é a fonte de alegria e prazer. A glória de Deus é fonte de força e perfeição. A glória de Deus é a nossa alegria. A glória de Deus é a certeza de todas as coisas. Olha, preste bem atenção. Toda vez que Deus vai falar, diz que Ele vai fazer alguma coisa e fala, tão certo quanto a minha glória encherá a terra, tão certo como a minha glória se manifestará a todos, tão certo como a minha glória, a glória de Deus é a garantia de que Deus vai fazer todas as coisas. E quando eu desprezo a glória de Deus, eu não confio que Deus pode fazer tudo aquilo que Ele disse que vai fazer. Para terminar, a mente corrompida não obedece a leis de Deus. NVI, Romanos capítulo 1, versículo 32. Olha só. Embora conheçam o justo decreto de Deus, olha só o que eles falam aqui. Embora conheçam o justo decreto de Deus, e que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eles conhecem o decreto de Deus, mas eles preferem perverter os decretos do Senhor. Se você pegar Romanos capítulo 1, versículo 30, versículo 31 e o versículo 32,
Paulo dá uma lista de pecados que o homem vem praticando. Porque todos aqueles pecados, a lei de Deus, ela condena. Ela condena. Mas eles preferem praticar todo aquele pecado do que obedecer o decreto de Deus. Obedecer às normas de Deus. E quem não obedece às normas do Senhor, a sua mente está corrompida. Olha só que diz, o que a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Preste atenção. Hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão a bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus que hoje ordena a vocês. Terão maldição se desobedecerem. Deuteronômio, capítulo, eu botei aqui várias versões, 28. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos de seus ventres serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. E os bezerros e os cordeiros do seu rebanho, a sua cerca e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor lhe concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre. Não cria na cria dos teus animais e nas colheitas da sua terra. Nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu e o depósito do tesouro para que envie chuva à sua terra e no devido tempo para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Por quê? Porque estão obedecendo a lei de Deus. Paulo fala aqui, porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Obedecer a lei do Senhor. Se queremos uma vida renovada, transformada, curada e abençoada, tenhamos em Deus a direção de nossas vidas. Colocamos em Deus de joelho dobrado diante da presença dele, que é a bênção que nós precisamos viver. Mente saudável é mente que honra a Deus. Mente saudável é mente que adora a Deus. Mente saudável é mente que obedece à vontade de Deus. O inteligente não é o tamanho do QI que você tem. O inteligente não é o título que você tem no Prêmio Nobel lá na academia na Suécia. O inteligente para Deus é aquele que busca conhecê-lo, o adora e o obedece. Este para Deus é o sábio. Este para Deus é o inteligente. Este para Deus é a melhor pessoa, mais inteligente que isso na terra. Deus olha aqui na terra e vê tantas, mas eu falo, o maior sábio é aqueles que estão preocupados com a minha vontade. Que nossa mente saia dessa mente obscura e entre para a mente eleita, elegível de Deus, que agrada a Deus, que honra a Deus. Esta é a mente que Deus quer sobre nós. Que a nossa mente seja uma mente que agrade ao Senhor. E Deus fala, não há povo mais inteligente na terra do que o povo que me adora. Não há povo mais inteligente na terra do povo que quer me conhecer. Não há povo mais inteligente na terra daquele povo que me cumpre e obedece a minha vontade. Amém? Coisa boa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe profundamente seus corações. E que nós possamos renovar nossas mentes na presença do Senhor e sair desses momentos terríveis que surgem diante de nós. Amém? Então eu vou para anunciar, Elisângela, a igreja. Almoço domingo, não se esqueçam. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e entregar tudo para a honra e para a glória do Senhor. Pai Celestial, fique de pé em nome de Jesus. Pai Celestial, queremos ser o povo mais inteligente dessa terra. Eu quero ser o povo, Senhor, eu quero estar no meio do povo mais sábio. E o povo mais sábio, Senhor, não é aquele povo da academia, ainda que possamos estar lá. Não é o povo, Senhor, dos prêmios, não, ainda que queiramos estar lá. Não é o povo, Senhor, que revolucionou a ciência, ainda que queiramos que isso aconteça. Mas o melhor povo, Senhor, e eu quero estar no meio desse povo,
é o povo que te conhece, o povo que te adora, o povo que te obedece. Senhor, queremos aprender e conhecer seus decretos, queremos honrar a tua glória, queremos conhecer, Senhor, seus atributos aqui na terra, sobre nossas vidas. Seja conosco em nome de Jesus, seja em suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus Pai, seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.